Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem e prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Então vamos hoje para a nossa aula de número 14. Vamos iniciar fazendo a correção da atividade da aula 13. A primeira questão dizia: segundo a Sapa, qual o motivo para viver mal-humorada? Aí tinha aí a tirinha: perguntaram-me por que sou tão mal-humorada. Usei toda a minha paciência para dizer minha dieta de insetos. Não tem moscas ou abelhas, só zangões. Então ela vivia mal-humorada por conta da sua dieta. Segunda questão: o uso do termo mal está em oposição a... Lembrando que mal com L é contrário de bem. Então, esse mal com L aí, mal-humorada, é oposição a bem-humorada. Então, a alternativa correta é a letra A. Terceira questão. O uso do porquê separado e sem acento está correto, podendo ser trocado por quais termos abaixo sem alterar o sentido. Então, esse porquê separado aí sem acento, ele pode ser substituído por qual motivo? Letra B. Quarta questão. Observe a linguagem não verbal e responda. Em que ambiente ela está? Justifique. Então, ela está onde? Em um rio ou lago, né? Ela está sentada lá. Podemos observar isso bem direitinho na tirinha. Quinta questão. Leia o texto abaixo, onde ele se titula O que é ser adotado? Os alunos do primeiro ano, da professora Débora, discutiam a fotografia de uma família. O menino na foto tinha os cabelos de cor diferente dos outros membros da família. Um aluno sugeriu que ele talvez fosse adotado, e uma garotinha disse: sei tudo de filhos adotados porque sou adotada. O que é ser adotado? Outra criança perguntou. Quer dizer que você cresce no coração da mãe em vez de crescer na barriga. O aluno sugeriu que a criança da foto tinha sido adotada por quê? Diante daquela análise da foto, eles perceberam que os cabelos, dela eram diferentes. Então, a alternativa correta aí era a letra A. Sexta questão. Leia o texto abaixo. Pai, o que está fazendo? Estou escrevendo minhas resoluções para o ano que vem, filho. Ah, mas não seria mais fácil só tirar uma xerox das resoluções do ano passado mesmo? No último quadrinho, a fala do menino insinua o quê? Que o pai dele ele é bastante repetitivo. Então, a alternativa correta era a letra D. O pai é repetitivo. Estava bem fácil, tenho certeza que todos vocês acertaram. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos ter um gênero textual, um gênero jornalístico, mais uma vez. Hoje nós vamos falar da entrevista. A entrevista, ela é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Então, eu posso ter um entrevistador ou mais e um entrevistado ou mais. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Então, o principal objetivo da entrevista é extrair informações, retirar declarações daquela pessoa em que está sendo entrevistada. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população, Então, a entrevista ela está veiculada a esses principais meios de comunicação. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, que é bastante comum nós ouvirmos falar. Fulano foi fazer uma entrevista de emprego. Nós temos também a entrevista social, psicológica, entre outras. Eu citei essas aí para vocês por serem as mais conhecidas. Os gêneros jornalísticos têm grande importância para a sociedade, por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e o apresentam de forma completa
e precisa. Então, eu trouxe aí para vocês, né, ilustrando exemplos dessas entrevistas. Eu tenho aí um roteiro de entrevista para avaliação psicológica. O que seria essa entrevista de avaliação psicológica? Ela está relacionada a dados do paciente, né, que vai a uma consulta psicológica. Então, o profissional da área, ele precisa entrevistar o paciente, saber suas principais queixas, o que está passando ali na vida daquele paciente, para poder, assim, tentar ajudá-lo. Então, eu tenho aí o roteiro de entrevista para uma avaliação psicológica. E tenho também aí do outro lado uma entrevista social. Então, tem uma ficha aí de entrevista social. Ela seria aí a entrevista do meio social em que você vive. São questões culturais, questões sociocomunicativas, questões financeiras. Então, seria aí perguntas nessa entrevista em relação à sua vida socioeconômica. Questões aí sobre entrevista de emprego, né? Então, eu coloquei aí 2 imagens que ilustram aí uma possível entrevista de emprego. Fale-me um pouco mais sobre você. Qual a sua experiência nessa área? Por que você tem interesse em trabalhar conosco? Você prefere trabalhar em equipe ou sozinho? Você é capaz de lidar com prazos curtos? Por que devemos te contratar? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos a serem melhorados? Então, são algumas indagações aí feitas durante uma entrevista de emprego. Me fale sobre você, o que você sabe sobre a empresa, como ficou sabendo da vaga, por que deveríamos te contratar, né? Então, são perguntas onde tem que convencer a pessoa ali que vai contratar aquela pessoa que está sendo entrevistada. As principais características da entrevista são a oralidade, né? Onde eu estou tratando ali da minha oralidade, e o discurso direto. Por que discurso direto, professora? Porque eu estou me lidando com a reprodução integral da fala de um personagem. Eu não vou ter mudança ali naquela fala. Eu vou ter que colocá-la ali na íntegra, né? Reproduzir de forma integral. A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo, e a segunda, pois, na maioria das vezes, o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado, né? Quando eu vou passar essa entrevista para algo escrito, eu tenho que reproduzi-la exatamente como ocorreu, como foi falada. Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticências, interrogação, parênteses, em alguns casos até detalhando aspectos do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos. Então, na íntegra, né, quando eu vou escrever, quando se trata de entrevista no meio impresso, é necessário reproduzir todas essas coisas, né, como os aspectos de emoções, se houve lágrimas, se houve risos. Por isso que na parte, quando se trata de uma entrevista escrita, né, eu vou ter tantos sinais de pontuação, né, para dar a entonação necessária à fala que foi dita naquele momento da entrevista, a fala do meu entrevistado. Então, eu tenho aí as características gerais da entrevista, né? Ele é um texto informativo ou opinativo, né? Vai trazer informações de acordo com um determinado assunto. E opinativo por quê? Porque como se trata de uma entrevista, claro que o entrevistado pode trazer sua própria opinião. Presença do entrevistador e do entrevistado, né? Então, eu tenho que ter aí um entrevistador e um entrevistado. Nesse caso aí, um ou mais. Linguagem dialógica e oral, né? Eu vou tratar ali da minha oralidade. Marca do discurso direto e da subjetividade, né? Eu vou tratar ali do meu discurso direto, da minha fala transcrita de forma íntegra, de forma direta, e vou tratar ali da minha subjetividade, colocando meus sentimentos, minhas emoções, tudo aquilo na minha entrevista. E vai mesclar
a linguagem formal e informal. Então, eu vou ter aí a utilização das duas linguagens de acordo com o meu contexto. Estrutura da entrevista. De maneira geral, a entrevista é estruturada da seguinte maneira: definição do tema, roteiro, título e revisão. Então, eu vou ter aí primeiro abordando a definição do meu tema, que é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, quem tem mais conhecimento sobre aquele assunto e que contribuirá para enriquecer o texto, né? Então, a partir do meu tema é que eu vou solicitar, né, o meu entrevistado, vou saber o que vai mais contribuir para enriquecer o meu texto e também vou saber definir as perguntas utilizadas naquela entrevista. Roteiro. Como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. A partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes, além do que estará no papel, né? Então, depois do meu título, né, depois do meu tema escolhido, eu vou aí elaborar o meu roteiro, né, por onde eu vou guiar toda a minha entrevista. O título, realizada a entrevista, ela é transcrita, se for para o jornal, né, ou para a revista, para um meio escrito, né, impresso. Muitas vezes ela é iniciada com o título. O título ele vai resumir o assunto abordado, né? Ele vai trazer um resumo do que vai se tratar ali naquela entrevista. De uma forma, claro, como eu sempre falo para vocês, que o título ele deve ser interessante, deve chamar a atenção do leitor, para que ele se prenda à leitura a partir do meu título, não deixando de ler o restante do meu texto. Revisão, né? Então, por fim, eu vou revisar tudo aquilo que foi feito. Então, é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita, né? Então, muitas vezes na fala ocorrem alguns erros de escrita, né? Alguns erros, aliás, na fala. E quando vai para a questão da escrita, é necessário fazer essa correção. Um exemplo de como funciona essa estrutura na prática é a dinâmica em um veículo de comunicação, após a definição da pauta, que é o tema da reportagem ou matéria. O repórter ele faz as pesquisas necessárias para realizar a entrevista. É comum que seja utilizada uma câmera ou gravador para que seja possível transcrever de forma literal tudo o que foi dito, né? Então, geralmente, quando você está fazendo ali uma entrevista, que depois vai para um meio impresso, né? Ela está sendo gravada ali para que depois, quando se vai escrever, não perca nada. Ela seja transcrita de forma literal. Após a transcrição e revisão, a entrevista aí sim ela é publicada. Podem ser utilizados mecanismos que atraem o leitor, como o olho, que são destaques em frases ditas pelo entrevistado. Tipos de entrevista jornalística. Então, eu vou ter vários tipos de entrevista jornalística, onde iremos ver algumas delas. Começando pela individual. Essa entrevista individual, ela é realizada apenas com o entrevistador e o entrevistado. E ela é uma entrevista que ela é agendada, então é algo que foi previamente agendado, que já estava bem organizado. E é realizada apenas com esses dois membros. De rotina, acontece a partir dos acontecimentos factuais e de interesse público, com personagens que estiveram presentes nessas ocorrências, que podem ser acidentes, mortes, assaltos, enchentes, entre outros. Então, uma entrevista de rotina, né, ela vai lidar com o acontecimento atual, algo real que ocorreu, e vai trazer alguém que participou desse acontecimento para estar ali na entrevista.
em grupo, que ela é mais conhecida como coletiva de imprensa, né, que é realizada com jornalistas de diversos veículos, e cada um faz suas perguntas respectivas aos entrevistados, né? Então, eu vou ter ali diversos jornalistas entrevistando uma pessoa, né, onde cada um vai fazer suas perguntas ao entrevistado. Exclusiva é uma entrevista concedida a apenas um jornalista, com uma informação ainda desconhecida por todos. Então, é algo exclusivo, que ninguém ainda sabe que aconteceu. Então, vai dar aquela entrevista exclusiva para dar aquela informação que era até então desconhecida. Pesquisa, realizada por especialistas que devem dar uma informação técnica, porém de fácil compreensão sobre determinado assunto. Então, essa entrevista aí de pesquisa, vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos vivendo a pandemia, né, do Covid-19. Então, se tratar de uma entrevista, né, sobre uma pesquisa que um especialista fez sobre o Covid, eu vou ter ali informações técnicas, né, propícias do meio ali em que está inserido aquele especialista. Então, ele vai trazer informações técnicas. Como está apta a um público abrangente, ele vai utilizar de palavras mais fáceis para que todo mundo compreenda. Personalidade. Descreve a vida de uma pessoa famosa, como seus hábitos, história de vida e curiosidades. Opinativa. É realizada com pessoas que possuem experiências e conhecimentos sobre determinados assuntos, como atletas, estudiosos ou profissionais consagrados. E caracterizada, que são os trechos curtos de uma entrevista que são inseridos em um texto entre aspas e transcritos exatamente como foram ditos pelo entrevistado. Então, é quando eu vou trazer aí trechos de uma entrevista e vou inserir no meu texto. Entrevista dirigida e não dirigida. A entrevista dirigida, ela visa obter detalhes sobre uma experiência vivida pelo entrevistado, como acontecimentos factuais, tragédias, crimes, entre outros. Nessas situações, muitas vezes, o entrevistador não elabora o roteiro com perguntas pré-determinadas, e sim a partir do que está sendo conversado, né? Então, nesse caso aí, ele vai se tratar de acontecimentos factuais, porém ele não elabora o roteiro, ele vai deixando a entrevista acontecer, né? De forma fluida, de forma espontânea. E a partir das respostas que forem ocorrendo, vão surgindo várias perguntas, mais perguntas, né? Não sendo algo vindo de um roteiro, algo fixado. A não dirigida é aquela preparada com antecedência, com elaboração de roteiro, pesquisa e perguntas. Então, essa é a diferença aí entre a dirigida e a não dirigida. Então, aí eu trouxe para vocês algumas perguntas aí que foram em entrevista exclusiva com o cantor Luan Santana. Então, eu trouxe aí um trecho da entrevista. Então, uma das principais perguntas foram: acabamos de iniciar um novo ano. Os anteriores foram decisivos para a consolidação como artista de renome internacional. De que modo você resume os últimos 10 anos? Aí ele responde, né? Eu amadureci. Hoje sou um homem na imagem e no som. E é óbvio, natural mesmo, que o trabalho siga a minha realidade, minha identidade, mas com a essência de sempre, que é a mesma, a do romantismo. O meu público cresceu comigo, também amadureceu ao longo desses mais de 10 anos de carreira. Percebo em meus shows que tem pessoas de todas as idades. Canto para todos. Quero que a minha música toque o coração das pessoas. Não gosto de rótulos, porque não sou um produto criado. Sou um cantor que tem a música na alma. Me sinto honrado e realizado por receber o Crowley, a homenagem do artista mais tocado da década.
e também de estar entre os 8 mais tocados da história da rádio no Brasil, desde que o órgão de aferição foi inaugurado aqui. O que você diria para o Luan Santana de 10 anos atrás? Você está no caminho certo. Siga firme em seus propósitos e não desista jamais, porque só quem sonha consegue alcançar. E as resoluções de ano novo? Quais são os objetivos de 2020? Vamos continuar trabalhando o DVD Viva e fazendo novas parcerias. Recentemente estive em Salvador, gravando cenas do clipe de Sofrendo Feito um Louco, que traz a parceria com o Olodum. E na segunda metade de janeiro, em Cabedelo, gravo a segunda parte do clipe com o amigo Léo Santana. E os próximos 10 anos? Quais são as expectativas? Deixo Deus conduzir meus passos ao lado de meus fãs e de minha equipe. Mas sem dúvidas temos muito a ser feito neste ano de 2020. Estou sempre planejando e preparando algo novo para os fãs. Então esses foram trechos de entrevistas que foram feitas com o cantor Luan Santana, certo, pessoal? Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido o assunto bem direitinho. Essas são as referências. O assunto foi bem leve, bem fácil. Muito obrigada pela atenção de vocês. Mesmo quando os braços não se encontram, os corações podem se abraçar. Se cuidem, fiquem em casa, recebam o meu abraço virtual e até a próxima aula. Tchau, tchau.